Graça e paz, meus irmãos. Esse que vos fala é o pregador da graça, Fabiano Santana. Eu quero fazer uma pequena live para o nosso eleve espiritual nesta noite, para a glória e honra do nome de Jesus Cristo ressuscitado. Eu quero começar lendo aqui no livro histórico de João, capítulo 4, versículo de número 19, que diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem e a hora já chegou. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, meus irmãos, nesse versículo aqui, Jesus estava conversando com a mulher samaritana. A mulher samaritana tinha 5 maridos. E Jesus revelou a vida dela. Jesus revelou a vida dela. De tal forma que ela disse assim no versículo 19 para Jesus: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aí no versículo 20 está sendo assim: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, meus irmãos, a adoração hoje é em espírito e em verdade. Não é mais no templo de pedra, não é mais no monte. A adoração hoje é em espírito e em verdade. Como Jesus de Nazaré disse, que a adoração é em espírito e em verdade. E eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus não habita no monte, Deus não habita dentro de templo religioso nenhum. Deus habita hoje dentro de nós. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, está escrito assim, ó. Atos capítulo 17, versículo 24, está escrito assim, ó. Olha o que o apóstolo Paulo disse. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homem como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração em todas as coisas. Então, meus irmãos, o Deus que fez os céus e a terra, o mar e as estrelas, ele não habita em templo feito por mão de homem, entendeu? Ele habita hoje dentro de nós. Aí no versículo de número 25 ainda diz assim, ó: Nem tampouco é servido por mão de homem como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Graças a Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 48, o diácono Estevão foi morto apedrejado porque ele disse assim, ó, cheio do Espírito Santo, ele disse bem mesmo assim, ó. Olha o que está escrito. Mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem, como que diz o profeta: O céu é meu trono e a terra está dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez da minha mão todas estas coisas? Então, meus irmãos, Deus não habita hoje dentro de templo de pedra religioso. Ele habita hoje dentro de nós. 1 de Coríntios, capítulo 3. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim, ó: Nós também vós, que sois um templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós,
Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, aonde é que Deus habita hoje, pregador? Deus habita hoje dentro do nosso espírito. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois do templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Glória a Deus. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19, Paulo disse, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sou de vós mesmo? Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, meus irmãos. O Espírito Santo habita dentro do nosso corpo. O nosso corpo hoje é templo do Espírito Santo. Outra coisa também eu quero dizer para vocês. Cristo na cruz do Calvário, ele aboliu a lei de Moisés. O nosso batismo hoje não é mais nas águas. O nosso batismo hoje foi na cruz. Romanos capítulo 6, versículo de número 3. Olha o que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse. Em Romanos capítulo 6, e o versículo de número 3. Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo foram batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, queridos e amados irmãos, o Espírito Santo habita hoje dentro de nós. O nosso batismo hoje não é mais nas águas, porque esse batismo nas águas só serve para tirar a sujeira do corpo e mais nada. O nosso batismo hoje foi na cruz do Calvário. Nós fomos batizados, foi na cruz. Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo foram batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Glória ao nome do Deus eterno. Ainda no versículo, no capítulo 3 de Gálatas, e o versículo 27, o apóstolo Paulo disse mesmo assim, cheio do Espírito Santo, ó. Porque todos quando foram batizados em Jesus Cristo, já vos revestiste de Cristo. Então, meus irmãos, todos quando foram batizados em Jesus Cristo, já se revestiu de Cristo. Então, eu já fui batizado em Cristo, você já foi batizado em Cristo, o nosso batismo foi o batismo da cruz, entendeu? Outra coisa também, o Evangelho, ele é poder de Deus. Poder de Deus não é gritar, poder de Deus não é rodar, poder de Deus não é sapatear, poder de Deus não é andar de um pé sozinho, poder de Deus é o Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo de número 16, está escrito assim, ó. Romanos capítulo 1, versículo 16, está escrito assim, ó. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o Evangelho, ele é poder de Deus. Então, eu creio que esse poder está dentro de mim. Eu não tenho nenhuma enfermidade. Eu estou curado em nome do Cristo ressuscitado, porque o poder de Deus, que é o Evangelho, habita dentro de mim, para a glória de Deus Pai. E aonde se descobre a justiça de Deus? Se descobre a justiça de Deus no Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, meus irmãos, o justo hoje viverá da fé. E o que é fé? Fé é o que está escrito em Hebreus capítulo 11.
Hebreus capítulo 11, o apóstolo Paulo disse mesmo assim, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Glória a Deus. Então, fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Então, fé é aquilo que você não vê, é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Então, fé é o fim fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Então, o cristão hoje, ele anda por fé. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo disse, porque nós não andamos mais por vista, mas andamos por fé. Então, fé é isso, meus irmãos. Fé é o fim fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Eu não estou vendo um milagre, mas pela fé o milagre já existe dentro de mim. Tudo isso para a glória do Cristo ressuscitado. Outra coisa também que eu quero dizer para o sermão é: quem hoje pratica jejum está praticando uma obra da lei de Moisés, porque o único jejum que o Pai se agrada hoje é o jejum que está escrito lá em Isaías capítulo 58 e o versículo 6. Isaías capítulo 58, versículo 6, está escrito assim, ó. Eu vou ler para você rapidinho aqui para encerrar essa live. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que só as ligaduras da impiedade, que desfaça a atadura do jugo, e que deixe livre os quebrantados, e que despedece todo o jugo? Porventura não é também que reparta o teu pão com faminto, e recolhe em casa os pobres desterrados, e vindo nu o cubra, e não te esconda daquele que é da tua carne? Então, o jejum que Deus quer hoje que você pratique é esse: repartir o pão com o próximo, vestiu nu, aquele que não tem roupa, você dá roupa para aquele que não tem roupa. Esse é o jejum que o Pai sagrada hoje, porque jejum, meus irmãos, era obra da lei de Moisés, e a lei foi abolida por Cristo na cruz do Calvário. Cristo na cruz aboliu definitivamente a lei. Entendeu, meus irmãos? Ele aboliu a lei. E ele aboliu a lei e estabeleceu uma nova lei chamada Lei do Espírito, a graça de Deus. Então acontece, Deus não quer que você fique com fome, fique fazendo sacrifício de todo jejum para ter comunhão com Ele, porque a nossa comunhão com Ele já está estabelecida. Nós já temos comunhão com Ele, entendeu? Já temos comunhão com o Pai. A nossa comunhão já está perfeita em Cristo. Nós já estamos perfeitos em Cristo. E a salvação não é por dar dízimo, porque dízimo era da lei de Moisés, e o dízimo na lei nunca foi dinheiro. O dízimo na lei de Moisés era alimento para os sacerdotes da tribo de Levi e para os levitas da tribo de Levi, que não tinha parte nem herança entre o povo de Israel. Então, quem dá dízimo hoje está debaixo de maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 10, Paulo disse: porque todos quantos estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. A lei de Moisés tinha 613 preceitos, 613 mandamentos: dar o dízimo, guardar o sábado e etc. Se você dá o dízimo e não pratica a circuncisão, você está debaixo de maldição. Se você dá o dízimo e não guarda o sábado, você está debaixo de maldição. E o dízimo nunca foi dinheiro, o dízimo sempre foi alimento, meus irmãos. Entendeu? Olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 14.
Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, está escrito assim, ó. Certamente darás os dízimos de toda novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, o lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então o que acontece? Certamente darás os dízimos de toda novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Deus usou Moisés e disse para o povo de Israel: dá o dízimo de toda novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Aí no versículo 23 diz: e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Esse lugar que Deus escolheu para habitar o seu nome foi o templo de Jerusalém, que não existe mais, que caiu no ano 70 depois de Cristo, pelo general romano Tito II, quando ele invadiu o templo de Jerusalém com o seu exército romano. Ele destruiu o templo de Jerusalém, matou os sacerdotes e tocou fogo dentro do templo de Jerusalém. E no lugar que escolheu o Senhor para habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal. O que é cereal? Alimento. Do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que eu não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, o que é que vocês vão fazer? Vão fazer isso aqui, ó. Quando o Senhor teu Deus estiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vá ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro dará por tudo que desejar a tua alma, por vacas e por ovelha, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Versículo 27, porém, não desamparará o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, versículo 28, ao fim de 3 anos, tirará todos os times da tua novidade no mesmo ano, e os recolherá das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Então o dízimo era isso, meu irmão. O dízimo, ele era alimento, e era para sustento dos levitas, dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Olha o que está escrito aqui em Deuteronômio, no capítulo 26, versículo 12. Quando acabaram de dizimar todos os dízimos da tua novidade no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então estará o levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que coma dentro das tuas portas e se fartem. E dirá perante o Senhor teu Deus, que o que é consagrado de minha casa, e dirá perante o Senhor teu Deus, tirei o que é consagrado de minha casa, e dei também a um levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transpassei dos teus mandamentos, nem dele me esqueci. Glória ao nome do Cristo ressuscitado. Então é isso, eleitos de Deus. O dízimo sempre foi alimento, o dízimo nunca foi dinheiro. Os intitulados pastores hoje usam Mateus 23, 23 para arrancar dízimo do povo. Mas olha o que está escrito aqui em Mateus capítulo 23, versículo 23. Jesus repreendendo, Jesus de Nazaré no dia de sua carne, repreendendo os escribas e fariseus. Que eram os fariseus? Aqueles que pregavam que não vivia. Que eram os escribas, os intérpretes da lei. Olha o que está escrito aqui em Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deve, porém, fazer estas coisas e não omitais aquelas. Entendeu, meus irmãos? Então, o que acontece? Jesus aqui estava dizendo para os escribas e fariseus
que eles davam o dízimo do cominho, que é cominho? Alimento. Há de vós, escribas e fariseus, que dás o dízimo do cominho, que é alimento, da hortelã, e do endro, e desprezais o mais importante da lei, que lei é a lei de Moisés, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, o dízimo sempre foi alimento. Entendeu, meus irmãos? O dízimo nunca foi dinheiro. Em Malaquias capítulo 3, versículo 10, diz assim: trazei todos os dias a carra do tesouro. A carra do tesouro era o templo de Jerusalém, que não existe mais. Para que haja dinheiro na minha carra. Está escrito assim? Não, senhor. Está escrito assim: para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Aí no versículo 11 diz: e por amor de vós, eu repreenderei o devorador, o migrador, o cortador e o gafanhoto. Entendeu? E o gafanhoto, que os intitulados pastores hoje chamam de demônio, mas não é não. Eram pragas que faziam mal à lavoura do povo de Israel. O migrador, o cortador e o gafanhoto. Eram pragas que faziam mal à lavoura do povo de Israel. E que estava roubando a Deus no dízimo e nas ofertas, em Malaquias capítulo 3, não era o povo de Israel, não. Quem estava roubando eram os sacerdotes. Olha o que diz em Malaquias capítulo 2. E agora, ó sacerdote, este mandamento vos toca a vós. Se não ouvirde, e se não propulsarde no vosso coração da honra a meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já está amaldiçoado, porque vos não ponde isso no coração. Eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirado. Deus estava dizendo para o sacerdote que ia jogar bosta na cara deles, porque eles estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. O povo estava dando um dízimo, que era alimento, lá dentro do templo de Jerusalém, e eles, em vez de repartir com o órfão, com a viúva, com os viajantes, com os estrangeiros, eles estavam levando esse dízimo para suas casas e repartindo com sua família. Aí Deus levantou o profeta com a autoridade de Malaquias, cujo nome no hebraico quer dizer Malachi, que significa mensageiro, e disse: e agora, ó sacerdote, este mandamento vos toca a vós, se não ouvirde, e se não propulsarde no vosso coração da honra a meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já estão amaldiçoados, porque vós não ponde isso no coração. Então, queridos amados irmãos, quem rouba hoje a Deus no dízimo aí, ó, é os intitulados pastores. Eles pegam o dízimo do povo para comprar carro, para comprar avião, para comprar apartamento, para comprar jatinho, e não ajuda o órfão, não ajuda a viúva, não ajuda o viajante, não ajuda o forasteiro. E Deus está vendo tudo isso. É por isso que o mundo vai de mal a pior. É por causa da religião, porque Deus não criou nenhuma religião. Jesus de Nazaré nunca foi religioso. Jesus de Nazaré, ele pregava tão somente o amor. Ele pregava o amor. A única religião que o Pai Sagrado, aqui está escrito lá em Tiago capítulo 1, versículo 19. É essa aqui, ó. Tiago capítulo 1, versículo 19. Olha o que a gente é o capítulo 1, versículo 19. Versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então a única religião que o Pai Sagrado é essa:
visitar os órfãos e as viúvas na sua tribulação e guardar-se da corrupção do mundo. É essa religião que o Pai sagrada. É visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, meus irmãos. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. É essa a religião que o Pai sagrada. Entendeu? Meus queridos e amados irmãos, prestem bastante atenção. O Pai não criou religião, Ele criou o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Então esse é o evangelho que tem que ser pregado hoje. O evangelho do amor. O evangelho do amor ao próximo. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 27, está escrito que o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma e teu entendimento. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então o que acontece, meus irmãos? Hoje nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e depois nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o evangelho de hoje. Amar a Deus acima de todas as coisas e depois nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o evangelho de hoje, meus amados irmãos. Entendeu? No livro histórico de João, capítulo 13, versículo 34, Jesus disse: um novo mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Então esse é o evangelho de hoje. O amor a Deus e o amor ao próximo. Graça e paz, que Deus continue abençoando a todos. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Em graça, nós já estamos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo disse: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. E não é por dar o dízimo, e não é por frequentar tempo de pedra religioso, é por graça. E o que é graça? A palavra graça no hebraico quer dizer charis, que significa favor e merecido de Deus para a comunidade, meus amados. Então é isso. Graça é o favor e merecido de Deus para a comunidade. Nós temos que viver hoje mesmo é pela graça. Entendeu? Salvação não é por guardar o sábado, salvação não é por jejum, salvação não é por fazer voto, sacrifício de tolo. Salvação é por graça. Em graça também, nós já estamos ressuscitados com Cristo. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, o apóstolo Paulo disse assim, cheio do Espírito Santo: Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nós já estamos ressuscitados com Cristo em graça, meus amados. Já estamos ressuscitados com Cristo em graça. Nós já estamos congregando com Cristo nas regiões espirituais, nas regiões celestiais. Em graça também, nós já estamos abençoados. Você não precisa dar 10% do teu salário todo mês para você ser abençoado, não. Porque em graça, você já é abençoado. Olha o que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, pregou aos Efésios, em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então nós já estamos abençoados, meus amados. Tudo isso em graça. Bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você já é abençoado. Eu já sou abençoado. Nós já somos abençoados. Tudo isso para a glória de Deus Pai. Em graça também, nós somos mais do que vencedor. Romanos capítulo 8, versículo 37, Paulo disse: mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, mais do que vitoriosos por aquele que nos amou. Então, nós já somos mais do que vencedor, mais do que vitorioso por aquele que nos amou, Jesus Cristo, meus amados irmãos. Nós já estamos abençoados, já somos abençoados em graça. Em graça também, nós já estamos libertos. O livro histórico de João, capítulo 8, versículo 32, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já estamos libertos em graça. Já estamos também justificados em graça. Já estamos justificados em graça. Já estamos também vivificados em graça. Olha o que está escrito aqui
em Romanos capítulo 5, escrito pelo apóstolo Paulo para a glória de Deus Pai. Romanos capítulo 5 diz assim, ó: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Já estamos justificados com Deus por fé, meus amados irmãos. Já estamos justificados por Deus por fé. Você já está justificado, eu já estou justificado, nós já estamos justificados. Tudo isso para a honra e para a glória do nome do Cristo ressuscitado, meus amados. Entendeu? Tudo isso para a glória de Deus Pai. E eu quero dizer uma coisa para você ainda. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, olha o que Paulo disse aqui, ó. Olha que palavra aqui gostosa para nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Então o que acontece? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Então, Deus, ele faz coisa, meu irmão. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. O poder que nos opera é o Evangelho. O Evangelho opera em nós. Então, ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera, meus amados. Esse é o verdadeiro Evangelho para a honra e para a glória do nome do Cristo ressuscitado. E outra coisa também, Paulo disse, cheio do Espírito Santo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, assim, ó: orai sem cessar. Orar sem cessar quer dizer orar no Espírito. Você pode orar deitado, você pode orar andando, você pode orar no trabalho, você pode orar na rua, você pode orar deitado, em pé. Orar sem cessar. Nós temos que orar hoje, meus irmãos, porque a oração é a chave da vitória. Lá no livro histórico, lá no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, está escrito: clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. No livro histórico de Mateus, capítulo 21, versículo 22, está escrito: e tudo quanto pedide na oração, crendo recebereis. No livro histórico de Mateus, capítulo 7, versículo 7, está escrito: pedi, pedi, recebereis, batei, abre-se-vos-á, buscar e encontrarei, pois quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate se abre. Então, esse é o Evangelho hoje, o Evangelho da oração, o Evangelho do Cristo ressuscitado. Nós devemos orar, nós devemos buscar a Deus. Em Isaías capítulo 55, versículo 6 está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós temos hoje que buscar a Deus, meus amados, porque a oração, ela faz parte de nossa vida. Jesus de Nazaré, conversando com seus 12 discípulos, lá no livro histórico de Mateus, capítulo 6, e o versículo 6, ele disse mesmo assim, ó: olha o que ele disse para os seus 12 discípulos aqui em Mateus capítulo 6, versículo 6. Aqui, ó: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, que é teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E no versículo 7 ele disse: e orando, não usei de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Você não precisa orar muito a madrugada toda, você não precisa orar muito com muitas palavras, mas você precisa orar, porque a oração é a chave da vitória. Entendeu, meus eleitos de Deus? A oração é a chave da vitória. Nós devemos orar em graça, devemos estar sempre orando, porque
Quanto mais oração, mais vitória para nossas vidas. E outra coisa também, em graça, não existe mais profeta, existe o dom de profecia e o dom de profeta. No livro histórico de Lucas, capítulo 16, versículo 16, Jesus de Nazaré disse assim, que a lei e os profetas duraram até João Batista. Durar é verbo passado, não dura mais. A lei e os profetas duraram até João Batista, não dura mais. Duraram, não dura mais. A lei e os profetas duraram até João Batista, não dura mais. Então, eleitos de Deus, o evangelho que nós pregamos hoje é o evangelho da graça do Cristo ressuscitado. O que existe hoje são os dons de profeta. Efésios capítulo 4 e o versículo 8. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse assim, ó. Livro de Efésios capítulo 4, versículo 8. Olha o que Paulo disse. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele deu dons espirituais aos homens. Que dons foi esse? Versículo 11 vem a resposta. E ele mesmo deu uns para apóstolo, apóstolo é um dom, e outros para profeta, que é dom, e outros para evangelista, que é dom, e outros para pastores e doutoras, que é dom. Versículo 12. Querendo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então é isso, eleitos. Nós hoje temos o dom de profeta, dom de apóstolo, dom de pastor. Eu mesmo aqui estou pregando para vocês, eu estou num dom de profeta, porque eu estou denunciando o sistema religioso e estou pregando o evangelho da graça. Eu estou aqui no dom de profeta. Eu estou pregando a palavra do Cristo ressuscitado, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus Pai. E hoje em dia, amados irmãos, o único pastor é Cristo. Ele mesmo disse isso no livro de João, no capítulo 10, versículo 1. Olha o que ele disse em João capítulo 10, versículo 1. Pedro diz assim, Jesus o bom pastor. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas só é por outra parte, é ladrão e salteador. Jesus aqui estava falando dos escribas que era mercenário que veio antes dele para roubar o povo. É ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, que é ele. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chamam pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, que é o mercenário. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta palavra, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade eu vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Aí no versículo 8 ele disse, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouviram. Aí no versículo 9 ele disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagem. Aí no versículo 10 ele disse, o ladrão, que os intitulados pastores chamam de diabo, que não é, porque está escrito aqui o ladrão. O diabo não é ladrão. Está escrito o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aí no versículo 11 ele disse, eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Agora a pergunta que não quer calar é, quais desses intitulados hoje apóstolo, padre, bispo, pastores, dá a vida pelo irmão, morre por alguém? Nenhum deles. O único que morreu na cruz por todos foi Cristo, meus irmãos. Por isso só ele é pastor hoje.
Pastor, como título, só Cristo, foi o único que morreu na cruz do Calvário para salvar os judeus das suas transgressões, entendeu? E nós, gentios, que estávamos longe de Deus, pelo sangue de Cristo, chegamos perto de Deus. Efésios, capítulo 1, e o versículo de número 12. Olha o que está escrito. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 12. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então nós outrora estávamos longe de Deus, mas pelo sangue de Cristo chegamos perto de Deus. Você estava longe de Deus, eu estava longe de Deus como um gentio, mas pelo sangue de Cristo derramado naquele madeiro, naquela cruz, quando ele jogou os dois braços, um para a direita, outro para a esquerda, e disse no aramaico, tetelestai, está consumado, nós chegamos perto de Deus, meus amados irmãos, chegamos perto de Deus. Você hoje está perto de Deus, nós hoje estamos perto de Deus. Tudo isso em graça, para a honra e para a glória do nome do Cristo ressuscitado. Então, o único pastor hoje como título é Cristo. Ele mesmo disse aos Hebreus, no capítulo 13 e o versículo 11. Olha o que está escrito aqui, Paulo cheio do Espírito Santo, pregando aos Hebreus, capítulo 13, versículo 11. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Então, o grande pastor das ovelhas hoje é Cristo. Ele é o grande pastor das ovelhas. Alguns pregadores aí dizem que a graça passou, que nós não estamos na graça, que não existe mais graça. Mas o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse em Hebreus capítulo 12, versículo 28, o seguinte: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. A palavra retenhamos significa seguramos a graça, é para segurar a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Então a graça hoje não é para ser solta, a graça hoje é para ser segura. Retenhamos a graça com reverência e piedade. Aí no versículo 29 diz: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, meus amados eleitos irmãos, nós temos hoje que segurar a graça. Há quem diga que a graça passou, mas é mentira. A graça é eterna, assim como a terra também, ela é eterna. A terra também é eterna, a terra não passou, a terra ela é eterna. Olha o que está escrito aqui em Eclesiastes, capítulo de número 1. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó: uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Olha para isso, uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então é isso, eleitos de Deus. A terra, ela é eterna, ela permanece para sempre. A graça também é eterna, ela permanece para sempre. Entendeu? Glória ao nome do Cristo ressuscitado. Tudo isso para a honra e para a glória do nome do Cristo ressuscitado. Antes de terminar essa live, eu quero fazer uma pequena oração. Senhor e Cristo, eu quero te pedir perdão pelas obras da carne cometida, conforme o apóstolo Paulo disse lá no livro de
Gálatas capítulo 5, versículo 19, que as obras da carne são manifestas, as quais são confusão, ira, peleja, bebedice, glutonaria, ciúme, inveja, adultério, prostituição. Meu Deus, me perdoe em nome do Cristo ressuscitado. Eu oro agora pela minha saúde. Eu te peço, restaura minhas forças, restaura minha saúde, em nome do Cristo ressuscitado. Eu oro agora pelas pessoas que estão no hospital, na UTI, meu Pai, insolada, desenganada pelo médico. Pai, o poder de Deus é o Evangelho, segundo o poder de Deus que é o Evangelho. Eu, como um dom de profeta, profetizo a cura sobre essas vidas, em nome do Cristo ressuscitado. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos dá uma noite abençoada na Tua presença, jogando por terra, meu Pai, toda obra de inveja, toda palavra de maldição contra nossas vidas, já caiu por terra, porque Cristo na cruz levou todas as nossas maldições, para a glória do Cristo ressuscitado, tudo isso para a honra e glória do nome do Cristo ressuscitado. Pai dos Espíritos, eu te amo, eu te adoro. Amém.